Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do LiperaCast, o podcast oficial do Instituto Lipera. A temática de hoje é bem interessante, muito legal, e eu tenho certeza que vai auxiliar quem nos assiste a se identificar, principalmente porque a gente está com duas pessoas aqui hoje que são portadoras de lipedema, têm diagnóstico de lipedema e que também são especialistas no tratamento do lipedema. São duas especialistas do Instituto Lipera. A gente está aqui hoje com a doutora Laiane e também com a doutora Adriana. Sejam muito bem-vindas a mais um podcast de vocês, né, do Instituto Lipera. Muito Obrigada. obrigada. Pessoal, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui hoje é uma dúvida, acho que muito comum das pessoas, né, em relação ao diagnóstico. Então, assim, vocês já comentaram outras vezes que o paciente ele se olha, ele consegue perceber alguns sinais claros. E hoje a ideia aqui é exatamente trazer a vivência pessoal de vocês em relação ao lipedema. Então, a primeira pergunta para vocês é: como foi o diagnóstico? Como foi o diagnóstico de cada um de vocês do lipedema? O que vocês perceberam, os primeiros sintomas? Como foi? Para mim, o diagnóstico ele aconteceu quando eu comecei a estudar o lipedema. Então, a ideia Lipera surgiu, né? O convite através do resto da equipe. E eu comecei uma imersão no lipedema. E eu percebi, cara, eu tenho todos os sintomas. E isso, tipo assim, é muito claro, né? Até pela minha família, tias minhas, né? Então eu comecei, tipo, resgatar coisas da memória mesmo, né? Até ontem eu estava tendo uma conversa breve com uma amiga e eu falei, gente, eu lembro de uma vez com 16, 17 anos, eu fui no médico, um clínico geral, porque eu tinha muita dor nas pernas. E eu fui falar pra ele, eu falei assim, não é normal. Daí ele ainda até me perguntou, mas você faz atividade física? Daí eu falei, não. Daí foi onde ele me indicou pro Pilates, tudo, que foi aí que eu vim pra fisioterapia. Porque até então eu tinha outra opção de profissão. E então, pra mim, o diagnóstico, ele aconteceu aí, né, a partir do momento que eu comecei a estudar. E daí foi onde eu, junto com a equipe, né, eles me avaliaram, o doutor André, ele me avaliou e ele disse, realmente você tem o lipedema. E assim, foi ao mesmo tempo assustador, libertador, enfim, foi um carrossel aí, uma montanha-russa, assim, de emoções mesmo. Mas pra mim foi libertador, porque eu já vinha sentindo algo emocionalmente, assim, né? Por conta dessas dores, enfim, que eu sentia, os sintomas, questões estéticas, né? Foi mais ou menos E aí. com quantos anos, Laiane, você começou a perceber? Eu percebi a partir do momento que eu comecei a fazer uso de anticoncepcional. Então, foi ali nos meus 16, 17 anos. Então, eu percebi que, do nada, eu era uma pessoa extremamente magrinha, bem magrinha, corpo todo ok. E, do nada, assim, eu aumentei muito a questão do quadril. Quadril, bumbum, coxas, né? Eu aumentei demais. Então, assim, eu passei a usar 2 números de calças maiores do que eu utilizava. Mesmo sem engordar, sem Sem ganhar peso. engordar. Não, sem ganhar peso. Eu era magrinha em cima, né, tudo. E embaixo eu tive esse aumento de quadril muito grande. E foi bem perceptível, né, a partir do momento que eu fiz uso de anticoncepcional. E foi onde eu comecei a sentir dores, né? Dores físicas. Eu tenho muita dor. Então, eu tenho dor no final do dia, dor se eu saio da dieta, dor se eu tô muito estressada, muito ansiosa. Então, eu tenho dor nas pernas. É uma sensação de queimação muito grande que eu tenho. E eu tinha isso desde os meus 17 anos. E daí, a partir disso, eu comecei a ver que eu comecei a ter muita celulite. E aquilo me incomodava muito esteticamente falando. Mas piorou mesmo ali nos meus 22 anos, né? Foi onde eu tive um pico de estresse muito grande, né? Problemas pessoais, finalizando faculdade, tudo. E foi onde eu parei de usar shorts, vestidos curtos, saia, qualquer coisa que mostrasse as minhas pernas, porque eu tinha uma limitação de distorção de imagem muito grande, né? Ainda estou trabalhando nisso, mas para mim foi bem assim específico. Então, assim, eu tinha muita celulite. Então, eu fiz até tratamento para celulite. Melhorou, ok, melhorou ali no início, mas depois parece que piorou. E daí, então, hoje eu entendo que realmente o que eu não tinha não era celulite, era sim uma inflamação, e que Era, com esse tratamento acabou piorando a situação. que era o lipedema. Que era o lipedema. Doutora, e teu caso, como foi o diagnóstico? Como foi a percepção dos primeiros sintomas? Bom, na verdade, assim, na residência, ali na prática clínica do hospitalar da vascular, né, a gente pega várias doenças mais graves, né? Então, na residência em si, eu percebia que eu poderia ter, mas assim, não fechei diagnóstico, tá? Foi depois na prática clínica mesmo, de consultório, que eu falei, não, tem alguma coisa errada também, né? Não é, eu tenho doença venosa, então eu tenho histórico de varizes na família, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, desde muito nova, com alguns vasinhos, igual o pessoal fala, né? Vasinhos reticulares ali nas pernas, e fui levando, né? Na residência piorou bastante. Pensei, bom, essa é uma rotina, que a residência a gente sai da rotina comum, né? Era muito tempo em pé, e cirurgias, tudo mais.
mais e pensei, tem varizes e tem muita dor nas pernas, um cansaço muito excessivo. E mais quando eu cheguei na prática clínica mais de consultório mesmo, e que ali na prática clínica de consultório a gente tem uma outra visão da residência, né? Uma outra vivência, eu falo que é um divisor de águas também. Até foi que eu com a doutora Mariane, com a Mari, com a minha sócia, que eu falei, Mari, eu acho que eu tenho lipedema. E eu falei pra ela e pro André, deles, não, você tem lipedema. Daí eu falei, meu Deus, e agora? Daí, enfim, assim, eu já vinha, na verdade, quando eu tive o diagnóstico de lipedema, eu já vinha lutando para sair de um sedentarismo. Então, eu sempre fui criança, adolescente, muito ativa, sempre cuidei muito bem da alimentação, sabe? Então, eu tinha um corpo, também vi uma desproporção, que hoje, né, olhando retrospectivamente, eu vejo que eu bem magrinha sempre, né, e bastante bumbum, coxa. Eu e minha irmã, a gente somos bem diferentes. Ela não tem lipedema, o biotipo, assim, bem diferente. Então, quando eu ia trocar calça jeans, trocar roupas, assim, coisas que, por mais que eu fosse magra como minha irmã, a calça que entrava nela não entrava em mim, ou a calça que ficava bem nela não ficava bem em mim. Então, isso eu já pensava, putz, era um trauma lá em casa isso, sabe? E quando eu saí pra estudar, quando lá, eu saí pra fazer no terceirão, né? Foi a primeira, eu acho que o estresse maior que eu tive. Eu saí totalmente de uma rotina alimentar saudável, ganhei bastante peso e foi ali que eu acho que desencadeou e eu comecei a acumular mais. E assim foi, né? Porque daí foi terceirão, cursinho, faculdade. Daí na faculdade eu já comecei a voltar com os hábitos mais saudáveis, então eu já melhorei um pouco da clínica. Mas aí foi na residência, que, né, na cirurgia geral e principalmente na vascular, falando assim, degringolou, assim. Piorei muito de sintomas, ganhei peso e desde que eu terminei a residência eu tava lutando, né, pra voltar a ter hábitos saudáveis, para me sentir melhor, até porque eu falo assim, que a gente quer dar exemplo quem tá no consultório, né? Pelo menos eu penso. Mas eu nunca tava dando certo. Daí, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, bom, agora vou fazer algo voltado para isso, o plano alimentar voltado para lipedema, atividade física. Eu sempre gostei de nadar, então hoje eu nado não só porque eu tenho lipedema, mas de todas as atividades físicas que eu já fiz, tentei fazer de esporte. É a atividade que eu mais gosto, falo que eu vou com prazer. E musculação eu sempre fui arrastada. Eu fui arrastada pelo André, porque precisa, porque faz bem, eu ia, tipo assim, morrendo, eu pensava, não, eu vou, porque é mais fácil eu ir do que comprar briga em casa, bem isso. No meu caso, eu vejo que você ter alguém dentro do seu ambiente familiar que te dê apoio é muito importante, porque eu vejo, assim, que o André foi muito importante para eu começar e também nesse início para manter, sabe? Eu lembro que no início eu ia, tanto na natação ou, né, na academia, para ganhar o parabéns depois, assim, sabe? Eu via, isso eu falo para os pacientes, assim, porque a gente vê que, né, muitos pacientes, o pessoal fala, isso é coisa da sua cabeça, isso é dança da moda, isso não sei o quê. Isso é sua ou, genética. Isso é sua genética, tipo, igual lá em casa, minha avó, por parte paterna, né? Sempre, sua avó, sua bisavó tem. O que você agora tem, Adriana, né? Então, eu vi que, então, você ter alguém que te apoia é muito importante. A família, tipo, eu falo, pais, avós, tios, começaram a apoiar a partir do momento que viram como isso estava me trazendo diferença, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. Em casa, eu tive o André, né, que é meu noivo. Então, ele me ajudou bastante nesse manter esse início, né, esse gatilho inicial, e para agora eu ter essa constância. Então, acho que é bem importante, porque no início é difícil, né? No início você é bastante informação, até para nós que somos da saúde, né? Exceção da área. A gente se sente perdida. Muda, né? Muda o cardápio. No início você vai ter que mudar o cardápio, você vai adequar a sua atividade física, você vai ter que conhecer a sua rotina. Então, hoje eu vejo assim que meu gatilho principal hoje, com uma dieta bem já desinflamada, bem assim, bastante o estresse, privação de sono. Eu vejo que assim, não come nada, tipo assim, não come nada que seja meu gatilho principal, mas tô com a perna cheia de roxos espontâneos. Eu penso, putz, faz 2, 3 dias que não durmo direito, mudou as demandas, então isso é bastante individualizado, né? E a gente vai individualizando isso para os pacientes, a gente vai mostrando nossos relatos para os pacientes e elas vão se identificando e vão conduzindo. Vocês acham que facilitam o trabalho de vocês por ter lipedema? Eu falo assim, nessa percepção em relação ao paciente. Bastante. Sim. Até nessa questão de comunicação com a paciente. Porque muitas vezes o que elas chegam relatando pra gente que elas sentem é o que a gente sente. Então é uma dor compartilhada. Então eu consigo ter esse olhar diferente pra ela, né? Eu consigo acolher ela. Porque é igual a Adri falou, nem sempre a gente vai estar 100%. Tem dia que a gente não vai dormir bem, tem dia que a gente não vai comer legal, tem dia que a gente vai se estressar, tem dia que a gente vai chorar. Então isso a gente precisa
precisa, assim, é como se a gente fosse mais sensível, né, para tratar essa paciente. E eu vejo que elas se sentem mais acolhidas, porque elas acham que elas estão sozinhas, mas elas não estão. Eu acho que até a gente, por exemplo, por mim, né? Desde que a gente começou a pensar no instituto, bolar uma estrutura de instituto, eu falei, não, agora vai, entendeu? Agora eu vou dar o exemplo. Eu peguei isso, tipo, falei, agora não é só para ganhar parabéns do André, agora eu vou dar o exemplo, porque eu quero mostrar para elas que é possível. E eu falo que é um caminho sem volta. Você se sente tão bem, não só na aparência, mas assim, na sua ansiedade, que você controla bastante coisa, você se conhece mais, tem um carinho mais especial consigo mesmo. Então, eu consigo mostrar para elas que, assim, às vezes você não vai ter resultado no primeiro mês ali no Lipera, porque eu comecei a ter resultado, melhora clínica importante, assim, importante, tanto clínica quanto estético, com uns 3 meses, 3 a 4 meses. Mas ali você tem que ter constância. Então, até você chegar ali, precisa ter constância. Então, você fala para ela fala, então calma, vou ter. Porque elas ficam muito ansiosas no início, né? Elas Sim, querem. elas querem melhorar rápido, do nada. Tipo, elas chegam às vezes ali comigo, 3 semanas, um mês que estão ali no Lipera e falam, ai, doutora, eu não tô ainda. Calma, gente, calma. Então, a gente já consegue acolher. Eu já passei por isso, é assim. A gente consegue acolher de uma certa forma diferente. Né? Entrando num outro assunto importante, até a gente já tinha comentado um pouquinho antes, sobre que momentos que vocês tiveram questões emocionais, assim, que atrapalharam vocês. Acho que vocês já passaram um panorama geral de como foi o convívio com o lipedema, mas existiram momentos onde a saúde emocional afetou vocês também e por causa do lipedema? Acho que para mim foi mais a comparação com outras pessoas, né, em relação a, meu Deus, como a pessoa tal tem aquele corpo e eu treinando, comendo bem, me privando de algumas coisas não consigo ter. E também a barreira de não conseguir usar roupas ou se olhar no espelho, ou usar um biquíni para praia, para piscina e se sentir bem, se sentir à vontade, não sentir que alguém está te olhando, está te julgando, tá falando, meu Deus, como uma menina tão nova tem tudo aquilo de celulite. Então, para mim, assim, o que mais pesou emocionalmente falando foi isso. Então, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, que eu entendi que o que eu tenho é uma doença, que eu não estou sozinha, que tem várias outras pessoas lutando pela mesma coisa que eu me senti melhor. Eu comecei a me tratar com mais amor próprio. Então, eu tava indo, assim, numa fase, né, porque tem o fator da depressão e da ansiedade envolvido, então eu venho de quadros, né, de ansiedade e depressivos, então, assim, eu consegui, tipo, me resgatar. Não, tipo, eu sou do jeito que eu sou, eu me aceito, hoje eu vou me tratar, eu vou ter mais carinho e gentileza comigo mesma. Então, pra mim, assim, emocionalmente falando, foi bom. No começo foi um choque, foi assustador, mas aí depois, igual a Adri falou, né, por conta do Lipera, eu falei, não, eu preciso ser exemplo para as minhas pacientes, né, eu preciso, se eu quero que elas melhorem, se eu quero que elas façam o tratamento da forma correta, eu preciso também me tratar da forma correta. Então, foi onde eu consegui, tipo, ir melhorando, né, não faz muito tempo que eu venho, assim, me tratando realmente da forma correta, mas eu já me sinto outra pessoa em relação a tudo, emocionalmente falando, fisicamente, e isso é muito bom, porque a gente consegue passar isso para elas. Essa questão emocional, Adriano, quer pontuar alguma coisa? No meu caso, eu vinha num boom, assim, sabe? Só ia. Eu tava na residência, eu só ia, entendeu? Eu não conseguia muito parar. O que eu tinha muito é que quando eu parava, na época de férias, algum final de semana, assim, e tirava uma foto, eu falava, meu Deus, quem é essa? Meu Deus, não me reconhecia mais, assim, sabe? E daí eu era muito apegada àquela minha imagem antiga, daquela Adriana antiga, assim, a imagem, assim, fisionomia, sabe? Estética. E eu tinha muito cansaço. Até que no início, quando eu comecei a fazer atividade física, mudar, era assim, meu Deus, eu não conseguia fazer academia. Tipo, a natação fadigava, assim, sabe? Hoje eu já nado, já treino. Isso tem relação com o lipedema? Isso tem relação com o lipedema, tem relação com a parte inflamatória da doença. Então, melhorou bastante. Então, né, o impacto agora foi libertador. E daí eu pensei, bom, agora vai, né? Agora a gente tá nesse projeto, vamos todos juntos e tentar mostrar que a gente não tá idealizando uma vida perfeita para os pacientes, a gente tá idealizando uma vida que tem seus percalços, tem seus problemas, mas que a gente tá todo mundo junto para trazer isso, acolher. Porque, igual eu falei, tem gente que tem esse acolhimento em casa, tem gente que não tem esse acolhimento em casa. Então, que a gente consiga trazer isso para elas, né? Hoje, falando sobre tratamento, assim, em que momento que vocês estão em relação ao tratamento do lipedema? Eu já tô bem desinflamada, assim. Eu ainda tô naquele início. Eu tive, assim, uma fase bem resiliente, porque eu tinha uma alimentação não muito saudável, né? Eu vinha
de uma alimentação um pouco mais paladar infantil, então eu tive que aos poucos ir me adaptando, eu tinha uma seletividade alimentar muito grande. Então hoje pra mim já é mais fácil. Então eu coloquei alguns desafios, comecei tipo assim com metas, né? Tantos dias da semana eu não posso comer açúcar, tipo doce, guloseimas. Agora eu vou fazer tantos dias sem açúcar. E eu fui testando, agora eu vou excluir isso da minha alimentação, agora eu vou excluir aquilo. E tentando, né, seguir o plano alimentar da melhor maneira possível, que é o da Fer, né, que é a nossa Nutri. Então, assim, hoje eu sinto que eu estou ainda desinflamando, mas eu já sinto uma melhora muito grande. Mas eu acho que eu ainda tô um pouquinho atrás da Adri, né? De eu conseguir também voltar para os exercícios físicos. Hoje eu tô mantendo uma constância bem legal no exercício físico, então eu já tô criando uma resistência muscular um pouco maior. Eu sinto falta do exercício físico, que antes eu falava, gente, meu Deus, quando que eu vou aprender a gostar de exercício físico? Sendo uma profissional do movimento, né? Sendo uma profissional que visa a saúde. Então aquilo me frustrava muito, porque eu não gostava. Então hoje eu consigo já, não, eu preciso ir pro exercício físico, é uma prioridade cuidar de mim, eu preciso seguir essa alimentação. Se eu comer isso, eu não vou me sentir bem depois, então é melhor eu nem comer, né? Escolher momentos certos, quantidades corretas, né? Então, assim, é um divisor de águas, na verdade. Hoje eu consigo ter uma outra vida, um desenvolvimento pessoal muito grande também, sabe? Me ajudou muito. Você não fazia academia por causa da dor Na também? verdade, assim, eu sempre fiz atividade física, né? Eu sempre fiz alguma coisa, mas eu tinha períodos que eu super fazia atividade física e períodos que eu não fazia nada, né? Pela correria do dia a dia, adaptação enfim. E então fazia um tempo que eu pagava pra fazer exercício físico, mas eu não ia. Eu mais faltava do que ia. Tipo, eu sempre tava arrumando desculpa pra não ir, entendeu? Por não me sentir bem, né? Enfim, por ter esse cansaço excessivo, porque eu sempre tava morrendo. Tipo, sempre tava cansada, morrendo. Parecia que 8 horas de sono não era suficiente, eu sempre precisava dormir mais. E daí, a partir do momento que eu comecei a desinflamar, mudar minha alimentação, fazer a parte da suplementação, né? A parte da nutróloga e tudo, eu comecei a me sentir melhor. Aí eu falei, não, agora eu preciso do exercício físico, eu preciso melhorar também a parte muscular, enfim, né? E daí foi onde eu comecei a ir pegar gosto mesmo pelo negócio. Então, hoje, pra mim, assim, tá sendo muito bom. Sobre essa fase de tratamento. Bom, hoje eu já tô bem mais desinflamada. Eu tô ali já faz uns 8, 9 meses que eu tô certa, bonitinha, assim, sabe? Com uma constância, vamos dizer. Não é que eu não todo dia eu faço lindo, perfeito. Não, com constância faz uns 8, 9 meses. Então, eu sempre fui uma falsa magra. Todo mundo me enxerga, você nunca foi gorda. Não, nunca fui gorda. Mas, assim, sempre, porque como eu tinha uma cintura, então não dava uma sensação que eu era magra. Mas, de fato, eu não tava feliz, eu não tava acima do meu peso ideal e muito, muito cansada. Então, e eu me auto-boicotava muito. Eu era muito sem vergonha, na verdade. Tipo, eu falava que eu não ia comer doce. Daí, não, mas só esse Eu chocolatinho. mereço. Eu mereço. Nossa, eu Hoje em dia foi mereço. estressante. Eu mereço foi tipo 5 anos de residência, daí depois acabou a residência. E eu amo comer. Eu amo comer. Então eu falava assim, e o meu maior pisadas de bola com a alimentação mesmo. Porque eu já tô cansada, trabalhei a semana inteira. Eu mereço, Esse sabe? é meu problema também. Era, né? E assim, comi escondida. Tipo, eu tô bonitinha. Meu filho, comi escondida. Eu fazia atividade. Do André? Do André. Com certeza, gente. De mim mesma, na O verdade, né? André é um cara saudável também, né? De academia. Isso, ele é muito saudável, ele é muito disciplinado. A disciplina dele me ajudou muito, porque no início me irritava. Eu falava, gente do céu, esse menino é muito disciplinado, ele vai lá treinar. Então, lá na pandemia, foi quando quando deu o boom da pandemia, né? Ele começou a treinar em casa. Ele, não, vamos treinar. E ali eu já tava extremamente insatisfeita com o meu corpo, e muito cansada, né? Com muito cansaço, muito edema, tudo mais. Daí ali, quando ele começou a fazer atividade física, eu falei, putz, vou começar também a fazer atividade física, né? Eu vou ficar pra trás? Não vou ficar pra trás, né? Vou acompanhar. Vou acompanhar. Mas eu não conseguia acompanhar ele. Não conseguia. Era uma fadiga extrema. Até que lá naquela fase eu fui no médico do esporte, né? Lá em Curitiba, quando eu morava lá, eu fui no médico do esporte
forte, porque eu falei, André, não, é normal, eu não consigo, não é que eu não queira, eu tipo, fadigava de um jeito, assim, absurdo. E ali eu não tinha no diagnóstico de lipedema, ali eu já melhorei alguma parte, tipo, alimentar, né, metabólica, tudo, mas assim, não cheguei no meu objetivo. Daí depois, degringolou tudo de novo, daí agora, bem certinho, eu já tô conseguindo ter constância, e eu já vejo que não vale muito mais, não valem mais a pena, sabe? Eu tenho muitas memórias afetivas com comida, é verdade, eu tenho, tipo, então hoje eu olho algumas coisas e falo, nossa, eu lembro da minha infância, eu lembro da. E daí eu falo, vou comer, mas assim, eu como já, tipo, não preciso comer até dizer chega, assim, tá muito saciado. Não, eu como um pouco e falo, não, tá ótimo, porque não vale mais a pena. Não vale. Então, Você A é da dor região não oeste aqui. vale. Você é da região oeste, Palotina? eu sou palotinense. É, a nossa região, ela tem muito disso, né? Pelas Tem. pessoas, as famílias, elas se reunirem para comer. A alimentação, ela tem ligação íntima com essa questão emocional, de estar feliz, de estar triste, que eu imagino que depois dificulta um pouco, né? Também o processo. E daí eu falo assim, e por isso que eu falo que nos 3 primeiros meses que eu precisei seguir a risca, assim, isso foi muito importante, o apoio de casa, né, muito bom, daí eu mantive, eu juntei ali atividade física, daí agora eu já sei alimentos que me inflamam mais, me inflamam menos, assim, que eu posso manter na minha rotina, e daí eu tenho, claro, meus momentos com a minha família, os momentos de finais de semana, a gente, A né, gente já se viajei permite, a gente né? se permite, mas não como era antes. Não, Com não moderação. com moderação. Então, porque daí não vale a pena. Daí você fica distendida, não só com dor na perna, né? Uma distensão abdominal. Eu tinha muita dor de cabeça. Sim. Era fora do normal a quantidade de enxaqueca que eu tinha. E hoje, eu não saí de casa antes sem um analgésico na bolsa. Hoje eu não lembro mais a última vez que eu tomei analgésico por conta de dor de E eu cabeça. também. Eu, assim, dor de cabeça, muita dor muscular, meu Deus. E hoje, e ficava muito doente frequentemente, sempre com infecção de garganta, febre, infecção de urina, intoxicação alimentar. E hoje melhorou muito a minha qualidade de vida. Legal. Que valioso essas informações que vocês estão tendo nesse podcast. A gente vai finalizar hoje um podcast um pouquinho mais curto para saber um pouco mais de vocês mesmos, essa questão de ser portadora do lipedema e como isso influencia tanto na vida de vocês, pessoal, como também no trabalho de vocês, né, com o Instituto Lipera. E eu queria que vocês deixassem um recado, tá? Cada um olhasse para a câmera, deixasse um recado para outras mulheres, para que elas também percebam esses sintomas, caso tenha, né? Mas olhem para si, percebam esses sintomas, a importância de você iniciar o tratamento para o lipedema. Eu acho que a melhor mensagem é não se julguem, não se isolem, né? Procurem sempre uma ajuda profissional de uma amiga, de uma pessoa que você confia, de um familiar, ou até mesmo, né, nas nossas redes sociais, eu sempre acolho muito todo mundo. E não se sentem sozinhas, porque não é tão fácil, mas também não é o fim do mundo, a gente consegue. Não é o fim do mundo. Eu acho que esse que é a mensagem principal. Não é uma cruz, é uma libertação, eu acredito. No início parece ser complexo, mas depois é um básico bem feito, É um né? básico bem feito. É um básico bem feito, uma constância ali, uma disciplina, né? Uma disciplina. Então, a gente está aqui para isso, né? Para acolher todas vocês, para trazer informações de qualidade e saber que estamos uma equipe toda, né? Cada um com seu olhar diferenciado, cada uma com a sua personalidade, cada um da equipe tem sua personalidade e que seja na clínica Lipera ou seja nas redes sociais, estaremos todos sempre abertos para receber vocês. Inês, obrigado. Laiane, obrigado. Adriana, Obrigada. muito obrigado. Pessoal, obrigado. Vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, Spotify, pelas redes sociais, pelo Instagram. Esse foi mais um capítulo do Lipera Cash, o podcast oficial do Instituto Lipera. E até a próxima.